Esquece, o Corinthians não vai ganhar do Boca Juniors La Bombonera nunca, não vai. Olá, para você que não me conhece, eu me chamo Thaís e bora fazer esse pós-jogo aqui rapidinho ou não tão rapidinho assim, para falar dessa partida da Libertadores entre Boca Juniors 1, Corinthians 1 em La Bombonera, na Argentina, né? Ai, de antemão eu já peço desculpa aqui porque eu provavelmente vou me enrolar nas palavras, provavelmente eu vou ir pro fim do jogo, vou pra metade, voltar pro início, enfim, porque tem muita coisa pra gente falar hoje, né? Que é uma vergonha, cara, é uma vergonha e sim, eu vou reclamar de alguns jogadores, vou reclamar do que foi a partida, vou reclamar de tudo, cara, de tudo, né? Da arbitragem e enfim, de tudo que tem a ver com Corinthians e Boca Juniors e Corinthians, né? Primeiro, acho que é melhor eu até começar falando do jogo em si, para depois ir para as outras partes, né? Porque com certeza eu vou ficar mais pé da vida ao lembrar aqui o que eu tenho para falar. Vamos lá, na partida, né? Sem o Fagner, foi aquilo que a gente imaginou. O Vitor Pereira, né, inicia a partida com 3 zagueiros. E aqui eu já coloco uma culpa na diretoria do Corinthians. Por quê? Né? A gente não tem um reserva pro Fagner, né? A gente tem o Rafael Ramos, mas o Rafael Ramos não foi inscrito na Libertadores. Por que a diretoria do Corinthians não pensou nisso muito antes, né? Porque no mínimo, todo clube de futebol, no mínimo, tem que ter um reserva imediato para o jogador da posição ali. E para o Fagner a gente não tem. Tivemos aquele João Pedro que veio com o negócio do Roger Guedes, todo mundo sabe, um jogador horrível que não dá para jogar na lateral esquerda. Ou seja, o Fagner se machuca, é uma das peças mais importantes desse elenco do Corinthians, do time titular do Corinthians. Quando ele não tá, a falta que ele faz é absurda, né? Então aqui a primeira reclamação é sim para a diretoria do Corinthians, que não pensou nisso antes, né? Então eles têm culpa total nisso. O Vitor Pereira tem culpa de ter escalado 3 zagueiros? Não tem, porque a gente não tem um lateral direito ali para escalar o time com uma linha de 4. Beleza? Então ele fez aquilo que ele podia com as peças que ele tinha no momento, né? Porque ele ia fazer o quê? Improvisar o Lucas Piton de lateral direito, aí se dá ruim, a gente vem e reclama e mete o pau em quem? No Vitor Pereira, não é? A gente mete o pau no técnico. Tira o Du, que tá vindo bem ali no meio campo do Corinthians e improvisa como lateral. Se der merda, a gente vem e bate em quem? No Vitor Pereira. Se coloca o Robson Bambu de lateral, a gente reclama com o Vitor Pereira. Se coloca o João Vitor de lateral, a gente reclama com o Vitor Pereira e esquece que a culpa da gente não ter um lateral direito, de fato, é por conta da diretoria do Corinthians, né? E lembrando, o Rafael Ramos chegou por conta do Vitor Pereira, né? Mas chegou num prazo aí que não dava para ser inscrito nessa fase da Libertadores. Então aqui a primeira culpa e a primeira reclamação vai para a diretoria do Corinthians, né? Como que pode, cara? Como que pode? E eu vou tentar respirar para falar aqui dos outros assuntos. Falando um pouquinho sobre a partida de futebol, né? Para depois a gente entrar em alguns assuntos que é um pouco mais sério. Primeiro, né? O Corinthians, na minha visão, até que iniciou a partida bem, né? Eu tava até elogiando alguns jogadores, né? Que entraram com uma mentalidade madura, vamos dizer assim, no início. O Corinthians, quando estava com a bola, a gente ficava com uma linha de 3 zagueiros. E quando o Corinthians perdia a bola, o Corinthians ficava com aquela linha de 5. Porém, cara, mesmo assim, o Vitor Pereira pedia para o time do Corinthians sair, para o time avançar. Tanto que no início da partida, o Corinthians até estava à frente, estava fazendo aquela marcação acima, né? A gente podia muito bem ver os 3 zagueiros do Corinthians jogando no campo do Boca Juniors, né? O time todo avançado. Só que quando o Corinthians faz o gol, que teoricamente faz o gol cedo, né? O que a gente imagina que poderia ser bom, eu acho que isso acabou prejudicando o Corinthians, mas é claro que é um achismo, né? Eu não posso afirmar com todas as palavras. Mas, né, naquela bola ali, numa cobrança de escanteio, né? Quem diria o Corinthians fazendo gol em cobrança de escanteio? A bola sobra pro Duqueiroz, e o Duqueiroz bem posicionado, dá aquele chute que a bola, né? Ele nem pega muito bem na bola, mas ele dá aquele chute e a bola vai em câmera lenta, mas, né, tira o goleiro totalmente da bola e a gente faz um golzinho ali, 1-0, Coringão, né? E aí a gente pensa, pô, o Corinthians pode controlar essa partida, cara. Por quê? Porque agora o Boca Juniors vai ter que sair,
né? O Boca Juniors vai ter que atacar o Corinthians e a gente pode aproveitar e usar os Alans, né? Usar os Alans, Alans, né? Como, né, para dar velocidade nessa equipe do Corinthians até sair no contra-ataque. Só que o que acontece? O Corinthians faz o gol muito cedo e o time inteiro recua, cara. O time inteiro do Corinthians fica jogando no seu campo, no campo de defesa, né? E o Vitor Pereira o tempo todo, e era nítido, cara. Não precisava o comentarista ou o narrador falar. A gente conseguia ver ali, né, porque a imagem, né, da La Bombonera, né, a câmera, ela fica de frente para meu Deus, para os bancos, né, ela fica de frente, então a gente consegue ver os movimentos do técnico o tempo todo, né, e a gente viu o Vitor Pereira pé da vida, irritado, pedindo pro time, sai, né, beleza, você quer jogar um pouquinho, vamos dizer assim, um pouco no contra-ataque, a gente tá ganhando, mas sai, e aquilo que eu falo, cara, na hora que eu tava assistindo a partida, mano, não dá para jogar e ganhar de 1-0, né? Fazer o gol ali e simplesmente esquecer do resto da partida, principalmente quando você faz um gol cedo. Tem o primeiro tempo inteiro ainda, mais da metade do primeiro tempo e o segundo tempo inteiro. E o Corinthians começa a dar aquele chutão, cara. Parece que quando o Corinthians fez o gol e tá ganhando a partida, o time desanda, né? A gente vê alguns jogadores errando, o Maicon errando alguns passes, o William não jogou porcaria nenhuma nessa partida. O Mosquito também, na minha opinião, não jogou nada. Na real, o meio campo do Corinthians pra frente, tirando o Duqueiroz ali no primeiro tempo, não jogou absolutamente nada, né? O Mosquito é aquele jogador que ele tem velocidade, mas ele pega a bola, aí ele tá no mano a mano ali, ele tenta fazer um drible, ele perde a bola. Ele sempre vai perder a bola. Dificilmente o Mosquito ele vai conseguir avançar, né? E não toca, cara. É incrível como não toca. Mas aí o Boca Juniors faz um gol. Pra mim foi meio que uma falha do Raul Gustavo também. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre o Raul Gustavo. Na minha opinião, o Raul oscilou bastante nessa partida, porque num momento que ele estava bem, depois o nível dele descia, ele errou bastante coisa, mas ele também acertou bastante coisa, né? Então, se fosse para eu dar uma nota pro Raul, né, eu não vou crucificá-lo aqui pelos erros dele, porque ele também teve muitos acertos, né? Então ele ficou no meio a meio ali, a gente pode dizer, porque teve momentos que ele pegava a bola e ele chutava para fora mesmo, é isso que tinha que fazer, ele conseguiu, né, tirar a bola do adversário, mas no lance do gol ali, na minha opinião, ele falhou, né? Não dá para colocar a culpa no Maicon, porque o Maicon era baixinho, como que ele ia ganhar daquele cara, né? Eu acho que foi meio que um conjunto de obras ali, né? O meio que o conjunto do Raul errando primeiro, na hora que ele tentou tirar a bola, e depois o Maicon, que ele não conseguiu subir muito pela estatura dele contra do jogador do Boca Juniors, né? Aí beleza, o Boca faz o gol, começa a pressionar no primeiro tempo. Até então, no primeiro tempo, na minha opinião, o árbitro estava indo bem, né? Estava indo bem. Não estava sendo caseiro, né? A gente pode dizer assim, não estava... por mais que ele apitasse algumas faltas do Corinthians, mas ele estava deixando o jogo correr, né? Também não dava qualquer falta para a equipe do Boca Juniors. Beleza, a gente vai para o intervalo com a partida 1-1, e na hora que volta, o único ponto que eu acho que dá para reclamar do Vitor Pereira é o porquê dele não ter mexido na equipe no intervalo, quando ele vê que a equipe do Corinthians estava jogando atrás, né? Provavelmente ele deve ter dado aquele estalo, falando para os jogadores, vamos reagir, igual foi praticamente com o Internacional, mas diante do Boca Juniors não funcionou, né? Ele volta com a mesma equipe e não surge efeito nenhum. Só que aí ele percebe que o Boca tá partindo para cima, que o Corinthians tá todo recuado mesmo, né? E aí é o que me irrita, cara. E eu lembro, só de lembrar da partida, eu fico lembrando quando eu jogo videogame, né? Como eu odeio jogar com pessoas, né? E isso que é eu, sendo o adversário aqui, que fica dando chutão e não sei o que. Você imagina assistir a partida do Corinthians quando tem o segundo tempo inteiro e os jogadores do Corinthians só dando chutão, cara. Pelo amor de Deus, cara, coloca a bola no chão e toca a bola. O que adianta você ficar jogando a bola lá pra frente? Não é final de campeonato que tá faltando 5 minutos pra acabar e realmente você tá ganhando ali, vamos supor que você tá ganhando de 1-0, né, e você não quer sofrer o gol porque senão você é eliminado, aí sim você dá chutão pra frente, você faz de tudo pra segurar, mas tinha o segundo tempo inteiro, cara, pro Corinthians jogar e achou que ia ficar nessa, né, então... Toda hora que a bola escapava ali, aí o Duqueiroz dava chutão, aí o Raul dava chutão, o João Vitor dava chutão, o Robson Bambu também tava mal. Pelo amor de Deus, cara, foi um show de horror no segundo tempo
no início do segundo tempo, pelo menos, né? E aí, o Vitor Pereira logo acorda, percebe que o time não vai ter uma reação nenhuma. Aí ele faz 3 alterações ali. E a gente imagina que o Corinthians vai jogar um pouco mais de bola, né? Coloca o Renato Augusto, coloca o Mantuan e coloca o Cantillo. E aí que começa tudo, né? O Corinthians até começa a conseguir prender a bola um pouquinho mais, né? Tira um pouco o Boca que estava abafando a equipe do Corinthians, né? Então começa a tocar um pouquinho mais a bola, mas logo tem uma confusão ali. O Cássio também foi muito bem nessa partida, temos que ressaltar, porque o Boca teve chance. O que o Cássio foi né? Fez boas defesas, teve a inteligência, né, de segurar a bola, de fazer aquela catimba, né? O Fábio Santos também, acho que na minha opinião, se for para elogiar 2 jogadores, é o Fábio Santos e o Cássio nessa partida. O Duqueiroz fez o gol, beleza, mas quem teve a cabeça no lugar ali, eu acho que foi o Cássio e o Fábio Santos, né? E aí, tem a confusão lá e aonde vai a minha crítica também em relação aos jogadores do Corinthians? Não é possível, por mais que seja garotada, gente, não é possível que eles não entendam que a gente já joga ali com um jogador a menos, né? A gente já joga ali com um jogador a menos. Não é possível que eles não entendam o que é um Boca Juniors, que eles não saibam da história do Boca Juniors na Conmebol Libertadores, né? E aí, os jogadores do Corinthians caem na pilha, né? Caem na catimba dos adversários. Cara, não é possível. Se a gente que é torcedor sabe disso, como que os jogadores não entendem, cara? Como que os jogadores não entendem? Aí começa a tomar cartão amarelo, doidado, né? Tudo bem que aí o juiz começa a dar cartão só pro Corinthians, né? Esquece do Boca Juniors ali. Agora eu nem lembro, acho que o Mantuan, né, apanhou até umas horas ali também, o juiz nada de dar amarelinho, só que aí o do Corinthians ele foi amarelando 1-1 no segundo tempo, né, incrível. Mas a minha crítica vai em relação a isso, cara. Da mesma forma que eu elogiei o Raul e o João Vitor na partida em casa, na Neoquímica Arena contra o Boca, porque fizeram uma excelente partida, nessa eu critico em relação a isso. Perderam a cabeça muito fácil, né? Perderam uma cabeça muito fácil, aí o Cantillo entra, né? Acaba de entrar, cara, e consegue ser expulso, né? Então, a minha crítica vai em relação a isso. Eu não consigo entender como os jogadores, tudo bem, você não tá lá, realmente eu não tô lá, mas eles são jogadores de futebol, eles, por mais que não tenha jogado em 2012, em 2013, alguns, né, ali estavam, mas esses jogadores, eles têm que entender o que é você jogar contra um Boca Juniors, o que é você jogar com um time adversário que seja catimbeiro, como são os sul-americanos, né, como são os times da Argentina principalmente. Mas o Cantillo expulso, aí ferrou de vez, né? Ferrou de vez. O Cantillo vai expulso, Vitor Pereira também vai expulso, fica aquela confusão, né? E o árbitro, né? A gente vê que só o jogador do Corinthians vai expulso, né? Ninguém do Boca, ninguém. A gente começa, se a gente já tava jogando com um jogador a menos, né? A gente passa a jogar com 2 jogadores a menos, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer. E aí, agora fica o meu elogio para os jogadores do Corinthians, né? Teve a crítica, mas também eu vou colocar o elogio agora. Por quê? Porque parece que só depois que o Cantillo foi expulso, só depois que eles entenderam a importância do jogo, né? Como os caras catimba, como tem a arbitragem contra, como tem o clima na Bomboneira e tudo mais, só depois disso, os jogadores ali, quando eu falo jogadores eu quero falar os mais novos, tá? Em específico ali, entendem a importância do jogo, aí começam a jogar com raça, né? Começa de fato a chutar a bola para fora quando tem que chutar. E aqui a minha ressalva novamente para o Cássio e o Fábio Santos, porque o Fábio Santos mostrou estar indignado o tempo todo. Ele lutava pela bola, foi muito bem na defesa, o Fábio Santos. O Cássio também, né, salvou a gente ali algumas vezes. O Cássio entendia que tinha que abafar um pouco a partida em alguns momentos e conseguiu fazer isso, né? Aí foi a hora do show de horrores, do juiz começar a amarelar os jogadores do Corinthians novamente, né, por catimba, né? Engraçado que quando é os argentinos, eles podem catimbar e nada acontece, né? Mas enfim, faz parte do futebol. Enfim, né? No fim das contas, pelo que foi a partida,
Eu acho que se o Corinthians tivesse a mentalidade e a cabeça no início, né, se não tivesse feito o gol e recuado o time, a gente poderia ter sido uma partida mais fácil, a gente poderia ter saído dali vitorioso. Mas por tudo que envolveu, tudo que aconteceu ali dentro, 1-1 foi importante pra gente, né? Agora a gente joga em casa contra o Always Reds ali, podendo provavelmente ganhando, eu espero, né? Eu espero que ganhe, é a obrigação do Corinthians ganhar. E aí o Boca vai ter que jogar contra o Cali ali, vida ou morte para ele se classificar. Então a gente ainda tem uma possibilidade de se classificar como o primeiro do grupo, né? Mas, gente, eu sei que o vídeo vai ficar longo hoje, mas agora vamos entrar num assunto que eu acho que acaba sendo mais polêmico do que foi a partida em si, né? O que me deixa irritada. Já falei aqui que contra a equipe do Boca Juniors a gente não vai ganhar lá. Não vai porque os caras jogam com a mais. Só que se a gente ficar pé da vida só com a arbitragem, ainda se fosse só isso, né? Se fosse só isso para reclamação do vídeo aqui, mas não, né? Primeiro, a minha primeira indignação, né? Ficou repetitivo, mas enfim, cara, eu nem vou cortar esse vídeo, vai do jeito que tá mesmo. Cara, que vergonha, que lixo que é essa Conmebol, cara. Que lixo que é, né? Os torcedores do Corinthians, grande parte da torcida do Corinthians que sai do Brasil, né? Passando o maior perrengue, muitos deles, né, cara, fazem tudo pelo Corinthians, né? E viaja, vai pra Argentina pra conseguir assistir uma partida de futebol e chega lá essa várzea, essa vergonha que é, porque os ônibus do Corinthians todos parados dos torcedores lá diante da Bombonera e pra revista, é aquela coisa, aquela demora. Cara, a maioria da torcida do Corinthians só conseguiu entrar no estádio na hora do intervalo. Só na hora do intervalo. Perderam o primeiro tempo todinho, né? Ou seja, perderam os gols da partida, né? E aqui fica a minha indignação, porque, cara, não é possível que a Conmebol novamente não faça nada. Hoje, gente, os times brasileiros é o que mandam na Libertadores. Hoje é os times brasileiros. Só que aí Boca Juniors, a gente vê isso, acontecendo isso. Só que ninguém faz nada. E aqui o que eu falo? Né? E aqui eu coloco até a culpa no Corinthians também. Por quê? Porque quando acontece com o Atlético Mineiro, a gente fica lá, dane-se, é o Atlético Mineiro, né? Quando acontece com o Palmeiras, nosso rival, dane-se. Aí quando acontece com o Corinthians, igual aconteceu hoje, né? Ou ontem, né? Não sei o horário que o vídeo vai pro ar. Mas aí o pessoal, os nossos rivais, né? Os clubes brasileiros, falam assim, dane-se. Por quê? Porque a gente não se une nesse momento pra fazer a Conmebol tomar alguma postura, cara. Porque, mano, não tem como falar que aquilo é de praxe, né? Que eles realmente fazem aquela revista toda, não sei o quê. Porque é engraçado, a torcida do Boca Juniors conseguiu entrar no estádio, né? Agora do Corinthians, os caras pagaram o ingresso. Mano, como é que é possível? Você compra o ingresso, você compra a sua passagem, você vai pra Argentina pra assistir uma partida de futebol e você não consegue. Você não consegue. Só no meio, no intervalo, você... Ou seja, né? Tipo, parece até que os torcedores pagaram meia, né? É meia? Será que pagaram? Porque assistiram só há um tempo, né? Isso é uma vergonha, cara. E a Conmebol não faz absolutamente nada, cara, né? Eles vêm aqui, né? Conseguem assistir a partida inteira lá na Neoquímica Arena, não tem problema nenhum para entrar no estádio, mas lá acontece essa várzea. E detalhe que eu ia esquecendo, não só teve esse problema no ônibus, tá? Da revista e tudo mais, de demorando para deixar os torcedores do Corinthians entrar, mas quando os torcedores entram também, o setor lá tá fechado, né? O setor da arquibancada dos torcedores corintianos. Cara, que vergonha, que vergonha. É um lixo quando a gente joga com esse time argentino, cara. Não dá pra você respeitar. E olha que eu sou uma pessoa que eu gosto de respeitar os meus rivais, né? Porque eu acho que futebol faz parte. Mas o que acontece sempre contra o Boca Juniors, cara, é uma vergonha. Contra time argentino, na maior parte das vezes, principalmente esse em questão, é uma vergonha, né? E aí um outro detalhe que é mais sério, né? Que é de novo, tem um torcedor, né, cometendo racismo, e não é ato racista, é racismo. Aí com certeza vai ter gente que vai falar assim, mas tá passando por Rafael Ramos? Eu já falei que quando o Rafael Ramos for comprovado se ele fez o que fez, é tchau e benção do Corinthians, tem que ser punido, né, tem que responder na justiça. Se for comprovado, eu já falei sobre o Rafael Ramos, eu só vou, não sou juíza da internet nem nada do tipo, eu vou julgar quando sair
vamos supor, quando sair enfim, o laudo lá do Rafael Ramos. Só que a gente viu lá, vocês podem ver, cara, entra na internet aí, vocês veem os vídeos lá que os torcedores do Corinthians que estavam lá na Bombonera soltaram, de torcedores argentinos, foi um específico, né? Não vou falar todos, mas foi um específico, novamente imitando um macaco. A câmera flagra, né? Os torcedores filmando. Só que o que vai acontecer? Nada, nada. A senhora Conmebol, cadê? Não foi a Conmebol que notou, que emitiu uma notinha falando que ia multa pro time que tivesse, né, alguém cometendo ato racista. Ato não, né? Que foi racista. Né? Ou que o clube poderia ficar sem jogar sem torcida, vamos ver. Eu duvido que o Boca Juniors vai jogar sem torcida por conta disso, eu duvido, né? Ou seja, ali que é flagrante real, não vai acontecer absolutamente nada, fica vendo, né? Então, aqui fica a minha indignação em relação a isso, cara. No mais, tentei fazer esse vídeo aqui sem me estressar tanto, embora eu tô pé da vida, né? Mas não vou ficar xingando aqui. Porque eu acho que... Sabe quando você tá assistindo a partida e você já... Você tem noção de que você tá assistindo ali e quando começa a acontecer esse negócio de arbitragem e tudo mais, você tem... Mano, sabe quando vem a consciência assim, tipo, cara, para de se estressar, o seu time não vai ganhar esse jogo porque não vai, cara, e o Boca Juniors. E não é porque o Boca Juniors é o timaço, não, cara. É porque envolve muita coisa por trás. Porque, cara, vocês acham que o Boca Juniors não vai vencer o Cali na última rodada? Quem aqui aposta que o Cali vai jogar na Bombonera, vai empatar ou perder pro Boca Juniors? Não vai, cara, não vai. Pode até começar ganhando ali, mas alguma coisa vai acontecer, o Boca Juniors vai conseguir empatar ou virar a partida. É incrível, cara, é incrível. O Boca Juniors não vai ficar de fora das oitavas de final da Libertadores. Anota o que eu tô falando. Se ficar, cara, olha, vai ser um milagre. Vai ser um milagre mesmo. Mas, né, então... Chega um determinado momento ali da partida que eu já falei assim, mano, é isso, né? Se a gente conseguir sair com um empate ali vai ser lucro pra gente. Mas enfim, né? Vou colocar o meu top 3 aqui, né? O meu top 3 eu vou colocar em primeiro o Fábio Santos, que eu acho que o Fábio Santos ele foi o que mais cabeça ali, né? Que mais se mostrou indignado também com as situações do juiz incomodado. Então o Fábio Santos eu vou colocar em primeiro lugar, também foi bem defensivamente. Coloca em segundo Cássio também, pelas defesas, pela experiência. E em terceiro lugar eu vou colocar o Duqueiroz, porque ele foi bem no primeiro tempo, fez o gol e tudo mais. No segundo deu aquela queda de rendimento, mas foi importante também no mais, né? Nenhum outro jogador ali se destacou. Mas enfim, deixa aqui o seu top 3, né? E se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir e me fala aí o que você mais ficou indignado nessa partida, cara. É nóis, respeita as minas e vai Corinthians, cara. Porque a gente tem que ir mesmo contra a Conmebol também, cara. Porque é uma vergonha, é uma vergonha.